4. D. O tetragrama. Geburah Chesed, Porta Librorum Elementa. Há, na natureza, duas forças que produzem um equilíbrio, obedecendo os três tão somente a uma única lei. Eis aqui o ternário resumindo-se na unidade e, somando a ideia da unidade à do ternário, atinge-se o quaternário. Princípio: primeiro número quadrado e perfeito, manancial de todas as combinações numéricas e princípio de todas as formas. Afirmação, negação, discussão, solução. Tais são as quatro operações filosóficas do espírito humano: afirmação, negação, discussão, solução. Tais são as quatro operações filosóficas do espírito humano. A discussão concilia a negação com a afirmação, tornando-as necessárias uma à outra. Por essa razão, o ternário filosófico, ao ser produzido a partir do binário antagônico, completa-se pelo quaternário, base quadrada de toda a vida. Em Deus, segundo o dogma consagrado, há três pessoas, e essas três pessoas não são senão um único Deus. 3 e 1 fornecem a ideia do 4 porque a unidade é precisa para explicar os três. Assim, em quase todos os idiomas, o nome de Deus é composto de 4 letras, e em hebraico, essas 4 letras tornam-se somente 3 porque existe uma que se repete 2 vezes, aquela que expressa o verbo e a criação do verbo. 2 afirmações tornam possíveis ou necessárias 2 negações correspondentes. O ser possui significação, o nada não a possui. A afirmação como verbo produz a afirmação como realização ou encarnação do verbo, e cada uma dessas afirmações corresponde à negação de sua contrária. Também resulta que, conforme dizem os cabalistas, o nome do demônio é composto de letras invertidas de Deus e do bem. Esse mal é o reflexo perdido ou a miragem imperfeita da luz na sombra. Porém, tudo o que existe, seja um bem, seja um mal, seja na luz, seja na sombra, existe e se revela pelo quaternário. A afirmação da unidade supõe o número 4 caso essa afirmação tenha de retornar à própria unidade como em um círculo vicioso. Assim, pois, o ternário, como já observamos, se aplica pelo binário e se resolve pelo quaternário, que é a unidade quadrada dos números pares e a base quadrangular do cubo, unidade de construção, de solidez e de medida. O tetragrama cabalístico, Yod-Vah, expressa Deus na humanidade e a humanidade em Deus. Os 4 pontos cardeais astronômicos são, relativamente a nós, o sim e o não da luz, o oriente e o ocidente, o sim e o não do calor, o sul e o norte. O que se encontra na natureza visível revela, como já dissemos, segundo o dogma único da Cabala, o que se encontra no domínio da natureza invisível, ou das causas secundárias de todas proporcionais e análogas às manifestações da causa primeira. Assim, essa causa primeira é sempre revelada pela cruz. A cruz, sim, essa unidade composta de 2 que se dividem em outros 2 para formar 4. A cruz, essa é a chave dos mistérios da Índia e do Egito, o tal dos patriarcas, o signo divino de Osíris, os tauros dos gnósticos, a chave da abóbada do templo, o símbolo da maçonaria oculta. A cruz, esse ponto central da conjunção dos ângulos retos de 2 triângulos infinitos. A cruz, que no idioma francês parece ser a raiz primitiva e substantivo fundamental do verbo crer, do verbo crescer, reunindo, desse modo, as ideias da ciência, da religião e do progresso. O grande agente mágico se revela por 4 espécies de fenômenos e foi submetido às medições da ciência profana sobre 4 nomes: calor, luz, eletricidade, magnetismo. Foram-lhe dados também os nomes de
tetragrama, de INRI, de azote, de éter, de Od, de fluido magnético, de alma da terra, de serpente, de Lúcifer, etc. O grande agente mágico é a quarta emanação da vida, princípio de que o Sol é a terceira forma. Ver os inícios da Escola de Alexandria e o dogma de Hermes Trismegisto. Em francês, a cruz é croix, análogo a croire, crer, ou croître, crescer. De maneira que o olho do mundo, como chamavam os antigos, é a miragem do reflexo de Deus, assim como a alma da terra é o olhar permanente do Sol, o qual a terra recebe e conserva por impregnação. A luz concorre para que a impregnação da terra, fazendo retroceder para ela uma imagem solar durante a noite, de modo que Hermes teve razão ao dizer, referindo-se ao grande agente: o Sol é o pai, a lua é a mãe. Em seguida, acrescenta: o vento o trouxe em seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente e como que o crisol dos raios solares por meio dos quais se forma essa imagem viva do Sol, que penetra até as entranhas da terra, vivifica, fecunda e determina tudo quanto se produz em sua superfície. Por seus eflúvios e suas correntes contínuas, análogas àquelas do próprio Sol. Esse agente solar está vivo por duas forças contrárias, uma de atração e outra de projeção, o que leva Hermes a dizer que sempre sobe e desce. A força de atração se fixa sempre no centro dos corpos, aqui a de projeção nos contornos ou na superfície. É devido a essa dupla força que tudo é criado e tudo subsiste. Seu movimento é um enrolamento ou um desenrolamento sucessivo e indefinidos, ou melhor, simultâneos e perpétuos, por meio de espirais de movimentos contrários que não se encontram nunca. Trata-se do mesmo movimento do Sol, que atrai e repele ao mesmo tempo todos os demais astros do seu sistema. Conhecer o movimento desse Sol terrestre de forma a poder aproveitar suas correntes e dirigi-las é ter cumprido a grande obra e é ser o Senhor do mundo. Armado de tal força, podeis vos fazer adorar. A multidão ignorante vos crerá a Deus. O segredo absoluto dessa direção foi atribuído por alguns homens e pode ainda ser descoberto. É o grande arcano mágico. Depende de um axioma em comum e um instrumento que é o grande Atanor dos hermetistas do mais elevado grau. O axioma incomunicável está encerrado cabalisticamente nas 4 letras do tetragrama, dispostos de modo abaixo. Figura 4. Os 4 grandes nomes cabalísticos. Nas letras das palavras azote e INRI, sempre frisar que esotericamente as letras INRI não são as iniciais de Jesus de Nazaré, rei dos judeus, mas sim de Igne Natura Renovatur, integra. Pelo fogo, a natureza se renova integralmente. Escritas cabalisticamente e no monograma de Cristo, tal como estava abordado no lábaro que o cabalista Postel interpreta pela palavra rota, da qual os adeptos formaram o tarot ou tarot, repetindo depois a primeira letra para indicar o círculo e dar a compreender que a palavra está invertida. Toda a ciência mágica se apoia no conhecimento desse segredo. Conhecê-lo e o usar dele se servir é a onipotência humana. Porém, revelá-lo a um profano é perdê-lo.
Revelá-lo igualmente a um discípulo é abdicar em favor desse discípulo, o qual, a partir desse momento, tem direito da vida e da morte sobre o seu próprio iniciador. Falo do ponto de vista mágico. E o matará seguramente ante o temor de morrer por sua vez por suas mãos. Isso não tem nada de comum com os atos qualificados de assassinato na legislação criminal. A filosofia prática que se serve de base e ponto de partida para nossas leis não admite fatos gerados por feitiços e influências ocultas. Penetramos aqui nas mais estranhas revelações e esperamos ser alvo de todas as incredulidades e de não poucos dar de ombros por causa do fanatismo incrédulo, porque a religião voltaria também porque a religião voltairiana também tem seus fanáticos, a despeito de o ser contra as grandes sombras, que devem vagar agora lastimosamente nas covas do panteão, tanto quanto o catolicismo, forte em suas práticas e envaidecido em seu prestígio, canta o ofício dos defuntos sobre suas cabeças. A palavra perfeita, aquela que é adequada ao pensamento que exprime também, contém sempre, virtualmente e por suposição, um quaternário, a ideia e suas três formas necessárias e correlativos, e também a imagem da coisa expressa com os três termos do juízo que a qualifica. Quando digo o ser existe, afirmo implicitamente que não existe o nada. Uma altura, uma largura, que a altura divide geometricamente em dois, e uma profundidade separa da altura pela inserção da largura. Eis aqui o quaternário natural composto de duas linhas que se cruzam. Mas também na natureza, quatro movimentos produzidos por duas forças que se sustentam mutuamente por meio de sua tendência em sentido contrário. Ora, a lei que rege os corpos é análoga e proporcional à que governa os espíritos, e essa é a manifestação também do segredo de Deus, ou seja, do mistério da criação. Suponha um relógio com duas molas parecidas, com uma engrenagem que faz mover e operar no sentido contrário, de modo que, quando uma se afrouxa, pressiona a outra. O relógio assim construído se dará corda automaticamente e terás descoberto o movimento contínuo. Essa engrenagem deve ser para os dois fins e para uma grande precisão. É impossível de ser descoberta? Não cremos. Entretanto, quando algum homem a tiver descoberto, tal homem poderá compreender, por analogia, todos os segredos da natureza. O progresso na razão direta da resistência. O progresso na ação direta da resistência. O movimento absoluto da vida é, assim, o resultado contínuo de duas tendências contrárias que não se encontram jamais em oposição. Quando uma delas parece ceder à outra, é uma mola que toma força e pode certamente esperar e confiar em sua reação, da qual é bastante possível prever o movimento e até determinar o caráter. Foi assim que na época do maior fervor do cristianismo, o reinado do anticristo foi conhecido e predito. Entretanto, o anticristo preparará e determinará a nova vinda e o triunfo definitivo do homem-deus. Essa é, uma vez mais, uma conclusão rigorosa e cabalística contida nas premissas evangélicas. Assim, a profecia cristã contém uma revelação quádrupla. Primeira, queda do antigo mundo e triunfo do evangelho sobre a primeira vinda. Segundo, grande apostasia e vinda do anticristo. Terceira, queda do anticristo e retorno das ideias cristãs. 4. Triunfo definitivo do evangelho ou segunda vinda, designada com o nome de juízo final. Essa profecia quádrupla contém, como se pode ver, duas afirmações e duas negações. A ideia de duas ruínas ou mortes universais e de dois renascimentos. Porque
A toda ideia que surge no horizonte social pode-se atribuir sem receio de incorrer um erro, um ocidente, um oriente, um zenite e um nadir. E por isso que a cruz filosófica é a chave da profecia. E se pode abrir todas as portas da ciência do pentáculo de Ezequiel, cujo centro é a estrela formada pelo cruzamento das duas cruzes. Não é a vida humana formada também dessas quatro faces ou transformações sucessivas, nascimento, vida, morte e imortalidade? E que se observe aqui que a imortalidade da alma, necessitada como complemento do quaternário e cabalisticamente provada pela analogia, que é o dogma único da religião verdadeiramente universal, é a chave da ciência e da lei inviolável da natureza. A morte realmente não pode ser um fim absoluto, assim como o nascimento não é um começo real. O nascimento prova a pré-existência do ser humano, visto que nada pode ser produzido a partir do nada, e a morte prova a imortalidade, visto que não se pode cessar de ser, como nada não pode deixar de não ser. Ser e nada são duas ideias absolutamente incompatíveis, considerando-se a segunda diferença, que a ideia do nada, ideia completamente negativa, emana da própria ideia do ser, na qual o nada nem sequer poderia ser compreendido como uma negação absoluta, enquanto a ideia do ser jamais poderia ser aproximada da ideia do nada, a menos que dele emerja. Afirmar que o mundo saiu do nada é proferir um monstruoso absurdo. Tudo que é precede do que era. Consequentemente, tudo o que é não poderia jamais deixar de o ser. A sucessão de formas se produz por meio das alternativas do movimento. São fenômenos da vida que se substituem uns aos outros sem se distinguir. Tudo muda, mas nada perece. O sol não morre quando desaparece no horizonte. As formas, mesmo que as mais móveis, são imóveis e subsistem sempre na permanência de sua razão de ser, que é a combinação da luz com as potências de agregação das moléculas da substância primeira. Assim, se conservam no fluido astral e podem ser evocadas e produzidas e reproduzidas mediante a vontade do sábio, como veremos brevemente ao tratarmos da segunda vista e da evocação das lembranças em necromancia e em outras operações mágicas. Retornaremos também ao tema do grande agente mágico no capítulo 4 do ritual, onde realizaremos a indicação dos caracteres do grande arcano e dos meios de se apoderar desse formidável poder. Digamos aqui algumas palavras acerca dos 4 elementos mágicos e dos espíritos elementais. Os elementos mágicos são, na alquimia, o sal, o mercúrio, o enxofre e o azote. Na cabala, o macroprósopo, o microprósopo e as 2 matrizes. Nos hierográficos, o homem, a águia, o leão e o touro. Na física antiga, segundo os termos e as ideias vulgares, o ar, a água, a terra e o sol, e o fogo. O ar, a água, a terra e o fogo. Sabe-se em ciência mágica que a água não é a água comum, que o fogo não é simplesmente o fogo que arde, e etc. Essas expressões ocultam um sentido mais elevado. As ciências modernas decompõem esses 4 elementos dos antigos e descobriu muitos corpos que se pretendem simples. O que é simples é a substância primeira e propriamente dita. Só há, portanto, um elemento natural, e esse elemento se manifesta sempre pelo quaternário de suas formas. Conservaremos, portanto, a sábia distinção das aparências elementares admitidas pelos antigos e reconheceremos o ar, a terra, a água e o fogo como os 4 elementos positivos e visíveis na magia. O sutil e o denso, o dissolvente rápido e o dissolvente lento, ou os instrumentos do calor e do frio, formam, em física oculta, os 2 princípios positivos e os 2 princípios negativos do quaternário e devem ser representados assim. Azote
água, ar. Enxofre, leão, fogo. Mercúrio, homem, águia. Sal, touro, terra. Eu vou dizer de novo. O azad, o espírito. A águia, o ar. O enxofre, o leão e o fogo. Mercúrio, homem, água. Sal, touro, terra. Assim, a terra e o ar representam um princípio masculino, e o fogo e a água representam um princípio feminino, visto que a cruz filosófica dos pentáculos é, como já vimos, um hieroglifo primitivo e elementar que ligam os gimnosofistas de gnose. Essas 4 formas elementares correspondem às 4 ideias filosóficas seguidas: o espírito, a matéria, o movimento e o repouso. Toda ciência está, efetivamente, na inteligência dessas 4 coisas que a alquimia reduz a 3: o absoluto, o fixo e o volátil. O absoluto, o fixo e o volátil. E que a Cabala refere à própria ideia de Deus, que é a razão absoluta, a necessidade e a liberdade. Tríplice noção expressa nos livros ocultos dos hebreus. Sob o nome de Keter, de Kokma e de Binah, para o mundo divino, e de Tiferet, de Chesed e de Geburah no mundo moral, e, enfim, de Jesod, Hod e Netzah no mundo físico, que com o mundo moral está encerrado na ideia de reinado ou Malkut, explicaremos no 10º capítulo deste livro essa teogonia tão racional quanto sublime. E agora, sendo chamados os espíritos criados à emancipação por meio da prova, são colocados desde seu nascimento entre essas 4 forças, 2 positivas e 2 negativas, com a faculdade de admitir ou de negar o bem e de escolher a vida ou a morte. Encontrar o ponto fixo, isto é, o centro moral da cruz, é o primeiro problema submetido a eles para sua resolução. Sua primeira conquista deve ser a de sua própria liberdade. Começam, pois, por ser arrastados uns para o norte, outros para o sul, alguns para a direita, outros para a esquerda. E, enquanto não são livres, não podem utilizar a razão nem encarnar de outra maneira, a não ser sob formas animais. Esses espíritos são emancipados, escravos dos 4 elementos. Esses espíritos não são emancipados, escravos dos 4 elementos. São os que os cabalistas chamam de demônios elementais e habitam os elementos que correspondem ao seu estado de servidão. Existem, portanto, realmente silfos, ondinas, gnomos e salamandras, uns errantes e tratando de encarnar, outros já encarnados e vivendo na terra. Estes são os homens viciosos e imperfeitos. Voltaremos a este tema no capítulo 15, onde nos ocuparemos dos encantamentos e dos demônios. Também é uma tradição de física oculta o que levou os antigos a observar a existência das 4 idades do mundo, com a reserva de não dizer ao vulgo que essas 4 idades deviam ser sucessivas, como as 4 estações do ano a se renovar, como as estações se renovam. Assim, a idade de ouro transcorreu e ainda está por vir. Entretanto, tudo isso concerne ao espírito da profecia, e a ele nos referiremos no capítulo 9, que trata do iniciado e do vidente. Agreguemos agora a unidade ao quaternário e teremos conjunta e separadamente as ideias da síntese e da antítese divinas, o Deus dos iniciados e o Deus dos profanos. Aqui o dogma se populariza e se faz menos abstrato. O grande hierofante intervém.